Empresários de Sucesso já está no ar. Para falarmos sobre esse momento delicado que estamos vivendo, meu bate-papo de hoje é com a advogada doutora Larissa Iná Grancol Mesquita. Olá, doutora, seja muito bem-vinda. Oi, Mirelle, obrigada pelo convite. É uma honra estar falando nesse programa tão conceituado. Prazer é todo nosso, doutora. Bom, infelizmente muitas empresas passaram e estão passando ainda por dificuldades por conta do novo coronavírus e algumas delas também, essas empresas estão com portas fechadas. Doutora, eu queria que você analisasse esse cenário para a gente. Mirelle, a gente está falando aqui de Sorriso, Mato Grosso, onde o agronegócio é o que impera. A economia do município da região envolve mais o agronegócio. Então, e tendo em vista tirando as prerrogativas dos decretos que saíram, a maioria das empresas por aqui não fechou totalmente. Então, a gente continua trabalhando, né? Teve um recesso aí de 10 dias, 15 dias, mas depois voltou tudo. Claro que o cenário, as pessoas dependem do cenário nacional e do cenário mundial. Então, temos, por exemplo, o agronegócio rodando, ele colhe a produção, mas não consegue escoar, porque São Paulo está fechado, né? Tem alguns madeireiros por aqui, por exemplo, que estão há meses, né, quase 30 dias, esperando para entregar o produto em São Paulo. Então, há umas dificuldades, mas não tantas quanto a gente demanda e vê, até pelo noticiário de vocês, de que a crise instaurou em todos os setores. Aqui eles são mais pontuais. Certo. Doutora, agora falando um pouquinho mais do seu escritório, o que a gente pode dizer da experiência que você está vivenciando neste período aí na sua empresa, no seu escritório? No nosso escritório, a gente atende a demanda tanto da pessoa física como da pessoa jurídica. Então, a gente tem conseguido, em consonância com os ditames de saúde pública, com os cuidados necessários para a não propagação desse vírus, atender muito em questão de home office, mas o escritório mesmo, as meninas aqui, como eu falo, porque nós somos 20 mulheres, né, no escritório, estamos trabalhando em loco. E nesse cenário, a gente tem trabalhado mais a situação que não demanda de judiciário, porque o judiciário está fechado. Então, a gente está trabalhando mais na questão de assessoramento mesmo das empresas e das pessoas. Bom, 20 mulheres no escritório, hein? Empoderamento feminino, doutora. Adorei. Estamos no caminho. Agora, é verdade. Agora, o que fica, né? Qual é o saldo? Você tem ideia do que a gente pode esperar dessa inusitada situação, doutora? Olha, a gente tem que pensar sempre positivo. Acredito que o pensamento positivo nos leva a crer que alguma coisa, né, Deus tenha preparado a quem é cristão nesse cenário. Então, pensamos que com o nosso trabalho aqui, que a gente às vezes não conseguia desenvolver, porque as demandas judiciais nos exigiam mais esforço, mais trabalho, nós estamos hoje trabalhando com negociação entre empregado e empregador, de acordo com a necessidade. A gente está trabalhando mais com um holding familiar, a criação desse holding para proteger o patrimônio da família. A gente tem trabalhado com planejamento tributário, que é a situação de como pagar menos impostos e recuperar aquilo de que a empresa não precisou pagar e acabou pagando, né? E assim como o planejamento, inclusive, previdenciário das pessoas, que com as mudanças previdenciárias, você tem que se preparar hoje para aposentar. Então, a gente está conseguindo lidar com essas demandas que antes, num fluxo de jurídico, né, tudo fórum, a gente não conseguia muito espaço. E hoje as pessoas estão fazendo como as empresas, pensando, planejando. Então, esse é o saldo que, para mim, fica dessa situação inusitada, que as pessoas estão, além de ter mais cuidados com as suas famílias, elas também estão tendo mais cuidado com elas mesmas, com seus planos e planejamentos, tanto na esfera profissional como na esfera pessoal.
e aí o advogado é essencial, né, para planejar. Perfeito, doutora. Como é que você também tem interpretado as medidas governamentais adotadas para evitar maiores perdas para as empresas e para os colaboradores também, os trabalhadores? Eu acredito que no cenário nosso aqui do país, do estado, essas medidas devem ser encaradas como emergência mesmo. Em caso de necessidade, é que elas devem ser buscadas. Né? Aquele trabalhador que continua trabalhando, que continua oferindo sua renda, não tem por que ir buscar um benefício emergencial. Aquela empresa que só fechou uma semana, teve prejuízos? Teve. Mas nós temos situações no país, então a solidariedade, a humanidade tem que ser mais imperada do que o egoísmo, que isso com o Covid-19 tenha diminuído significativamente. Então, a gente tem pensado muito nesse sentido. Tem a medida emergencial? Tem, mas ela ainda não se sobrepõe à lei, e se você não precisa dela, pensa bem se vamos usar ou não, né? Doutora, você já me disse que grande parte dos seus funcionários, né, a maioria, eles estão na quarentena. Agora me diz uma coisa, como é que vocês estão orientando os clientes nesses dias todos? Vocês estão utilizando das plataformas digitais, do mundo virtual para ter esse contato direto com o cliente? Sim, as tecnologias agora estão em ponta, né? Todas as ferramentas e aplicativos de reuniões online, de acesso, redes sociais, têm sido amplamente usadas, né? Em que pese muitas empresas estarem normalmente funcionando, a orientação tanto para os nossos colaboradores como para os colaboradores das empresas que a gente assessora é de que evite o contato, né, com a população em geral, porque a gente não sabe de onde ele estava, de onde ele veio, né? Então, tive uma situação de eu mesma ter viajado no começo do mês de março, antes dessa pandemia, eu mesma me isolei 15 dias, então a gente tem que ter muito, por mais que o serviço estava pegando, como a gente diz no popular, né? Então, a gente tem que ter muito dessa humanidade, desse cuidado para com o outro. Esquecer um pouquinho do meu, né? E pensar mais na coletividade. Empatia é a palavra do momento também, né? Conseguir olhar para os outros assim como as pessoas podem te olhar também, né? Cuidar um pouquinho mais do próximo. Doutora, para a gente finalizar, eu queria que você destacasse os principais alertas ou desse para a gente algumas dicas para os empreendedores, para os grandes empresários que nos assistem por aqui. A principal dica, a principal alerta que fica nesse momento é de que a gente precisa ter a empatia, que é inclusive uma das nossas missões aqui, os nossos valores, a empatia, pensar no cliente, né, levar o problema dele para si, né? Então a gente tem muito disso enraizado aqui no nosso escritório, e a gente também tem que levar de alerta e de cuidado que a gente tem que pensar no outro não como um objeto. Vamos exemplificar isso com uma relação empregado e patrão. Às vezes um empregado tem uma necessidade, o outro tem outra. Então, com a reforma trabalhista, isso né, e essas medidas nos permitem que a gente avalie cada um de uma forma diferente, sem discriminação, logicamente, não pensando se ele é loiro ou moreno, né? Não nessa situação discriminatória, mas pensando na necessidade do outro. E sendo bem explicado dentro da empresa, que também o nosso jurídico tem auxiliado, demonstra que essa empatia, esse amor pelo próximo, tem que ser sempre difundido. Doutora, muito obrigada pela sua participação, dividindo, né, aqui comigo e com os nossos telespectadores experiência e conhecimento na sua área. Obrigada, viu? Eu que agradeço a participação, estou à disposição para quando precisar. Muito obrigada. Essa foi a doutora Larissa Iná Grancol Mesquita, advogada, e bateu um super papo com a gente hoje aqui no Empresários de Sucesso. Eu te encontro no próximo programa durante a programação. Até lá!